Olá, crianças do Senhor, como vocês estão? Eu, particularmente, estava com muita saudade. Semana passada eu não pude gravar a lição da EBD para vocês. Eu tive um susto muito grande, fiquei um pouco gripada, mas já estou melhor. Vocês estão se cuidando? Olha que eu passei um susto, hein? Vocês precisam se cuidar, viu? Para não gripar, tomar muito líquido. Quando vocês forem sair de casa, usar máscara, mas deve estar sempre em casa, lavar bastante as mãos, não esqueçam disso. Quando tiver em um local que não tiver sabão e água para lavar as mãos, peça a papai ou a mamãe ou alguém para passar álcool em gel nas mãos de vocês. Quando tocarem nas coisas, porque eu passei um grande susto, mas já estou melhor, graças a Deus. Tá certo? Ô tia, isso é besteira. É besteira nada. Isso não é mesmo. Olha, esse vírus ele é muito malvado, viu? Não é nada de besteira. Você tome... Ô tia! Oi, o que foi? A senhora deixou cantar uma música bem musgada? Já lá vem você, Gerê. Gerê, que música você quer cantar? Ô tia, é assim, ó. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, Gerê, isso não. Pecado, não existe essa história de pecado, pecadinho, pecadão, pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado. Por falar nisso, Gerê, eu vou até hoje falar sobre essa historiazinha de pecado, tá certo? Vou falar sobre o pecado. Ô tia! O que foi, Gerê? Você tá rindo tão feliz? É porque eu não tenho pecado. Ih, Gerê, não existe ninguém... mas é porque você é boneco, por isso que você tá rindo, porque as pessoas, o ser humano, ele tem pecado. Sabe o que a Bíblia diz sobre pecado? A Bíblia diz assim, ó, lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos é a mesma coisa que separados, sabia, Gerê? É verdade, tia? É sim, é verdade. Olha aqui, eu até botei o versículo aqui atrás, estão vendo aqui, ó, dá para ver bem direitinho. Ó, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Tá certo? Então, é isso aí, crianças. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pecado. É um assunto chato, mas a Bíblia é muito clara. Nós falamos sobre a Bíblia na outra semana que nós gravamos, a gente falou sobre a Bíblia, não foi? Sobre a importância da Bíblia para as crianças, para todas as pessoas, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, Gerê, eu vou botar você ali no cantinho para você ouvir. Você sabe o que é pecado? Eu não sei não, tia. Eu só sei que é um negócio muito ruim. É chato pra caramba, né, tia? É muito chato. Pecado é chato, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre pecado. O que você entendeu sobre esse versículo, Gerê? Entendi nadinha. Gerê, então eu vou explicar o versículo que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Então, Gerê vai sentar ali, tá certo? E eu vou trabalhar com você para vocês entenderem direitinho o que significa pecado. Tia, então eu vou ficar só ouvindo, né? Não, Gerê, você vai ficar ouvindo, tá certo? Então, eu vou sentar Gerê ali, tá, crianças? E vamos já pra gente trabalhar sobre pecado. Bem, crianças, como eu falei, eu vou explicar para vocês o que Paulo quis dizer nesse versículo. E por que todos são pecadores. Eu sou pecadora, vocês, crianças, são pecadores. Todos pecaram. Paulo falou aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados, como eu botei já aqui, separados. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, eu falei para vocês que ia tentar explicar, né, o que significa esse versículo para vocês. Então, eu vou fechar minha Bíblia aqui, vou botar aqui a minha Bíblia, que eu amo muito e que eu gosto de trabalhar com ela, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, crianças, é interessante a gente entender o que significa esse versículo. Aqui eu coloquei essas imagenzinhas aqui como se fosse nós, as crianças, os adultos, as pessoas.
A Bíblia diz que todos pecaram. E o que é que nos separa da glória de Deus? Aqui são as crianças e aqui vai representar a glória, o esplendor de Deus. Estão vendo aqui? O esplendor de Deus que está aqui, ó, sobre nós. E como é chato, porque todos pecaram, diz a Bíblia. Todos pecaram. E o que nos afasta de Deus é o pecado. E o que é pecado? E eu saí perguntando para as crianças o que era pecado. E eles disseram para mim que pecado é palavrões, são os palavrões que as crianças falam, a desobedecer papai e mamãe, ser falso, mentir. Tem muitos pecados, mas o pecado mesmo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando a gente estiver fazendo algo que a gente sentir que nos afastou de Deus, a gente tem que voltar imediatamente e pedir perdão a Deus. Porque a glória de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. E aí nós vamos desligar a luz aqui para vocês verem como ficou triste agora, olha. Olha só. Estão vendo a escuridão? Todo mundo afastado de Deus por causa do pecado. Então, crianças, mas Deus, Ele nos ama de uma forma linda, tá? Ele nos ama tanto que Ele mandou alguém para pagar o preço pelo nosso pecado. Lá, a carta de Paulo aos Romanos também, capítulo 6, versículo 23, vai dizer o seguinte: pois o salário, ou seja, o pagamento pelo pecado é o quê? A morte. Então, olha só quem foi que teve que morrer. Alguém que não tinha pecado nenhum, não é? Veio a este mundo e morreu para levar sobre ele a enfermidade horrível do pecado, porque o pecado é uma doença, não é? Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente ele, quem? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, que é o pecado. E aí nós vamos ligar a luz de novo. Antes de ligar a luz, vamos ver o que Jesus fez. Ele levou sobre si os nossos pecados, porque Ele nos ama tanto e nós voltamos a ter a glória de Deus em nossas vidas. Nós voltamos a ter luz em nossas vidas, né? Nós voltamos a ser luz. E o que a gente precisa fazer para a gente ter mais uma vez a glória de Deus, a gente voltar a ter intimidade com Deus? A gente precisa orar, a gente precisa reconhecer que o nosso Deus mandou, por amor, seu Filho para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, e levar sobre ele os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas doenças. Vamos orar comigo agora? Eu vou ligar a luz, vou desligar aqui, mas nós vamos pedir a Deus nesse momento que Ele esteja conosco, criança. Ore em casa com papai e mamãe, peça assim: Senhor, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor me perdoe. Eu fiz tantas coisas erradas que não te agradam e eu sei que isso é pecado. E eu sei que eu tenho pecados também, Senhor. Me ajude porque eu quero ficar de novo, estar diante de Ti na glória, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor me ilumine, Senhor Deus. O Senhor limpe o meu coração. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama e deu o seu único filho para morrer na cruz por mim. Obrigada, Senhor. Esta é a minha oração, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, crianças. Até a nossa próxima aula, tá? Atenção, pais responsáveis. Se liga que tá vindo atividade por aí. Você vai precisar de uma folha de papel, um lápis, uma borracha, uma régua e coleções, que podem ser de cera ou de madeira. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar sua folha, sua régua, seu lápis e sua borracha e escrever o seguinte: eu também cometo pecados
e dentro desse espaço você vai escrever o nome da criança. Depois disso, você vai fazer um quadrado grande e dentro desse quadrado você vai fazer 5 linhas horizontais, onde dentro delas você vai preencher com o alfabeto. Por último, depois de ter decorado tudo, a criança irá pintar cada letra que compõe seu nome. Se precisar de algo, é só falar com a gente.